Bom dia a todos. Inicialmente, já agradeço aqui a organização da ABDF, na pessoa do seu presidente, doutor Gustavo Brigagão, por essa organização primorosa, um evento de grande porte, um evento democrático e que é um fórum, hoje, seguramente um fórum nacional de debate das grandes questões em matéria fiscal. E, o mais importante, essa possibilidade única de poder discutir em todos os setores. Estamos aqui, advogados públicos, advogados privados, o Poder Judiciário, e isso faz toda a diferença, quando a gente pode escutar as duas partes. O que não faz muita diferença é colocar um procurador para falar primeiro, né, do que o advogado, mas tudo bem. Nós não vai tratar do meu assunto? Ótimo. Vejam bem, é uma coisa... Estamos em tempos difíceis. O fato de ser procuradora nesses 25 anos, eu sou de uma época, 93, em que nós fazíamos a opção do concurso que queríamos. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional por convicção, por decisão. Eu falo isso porque eu pergunto aos meus alunos hoje, o que vocês querem fazer? Vou fazer concurso. Para que não interessa, professora? Concurso. Eu vou, seja o que for, qualquer coisa serve. E isso é um grande problema, que encontramos em nossas repartições públicas no Brasil hoje, num momento muito delicado, de uma grave crise econômica, de uma crise institucional, pessoas sem a menor vinculação com o órgão, pessoas que estão ali de passagem, já pensando no próximo concurso. E isso enfraquece ainda mais as nossas instituições. Se eu sou uma advogada pública, se eu sou procuradora por convicção, eu tenho que tentar buscar fazer o melhor dentro da minha atuação. E faço aqui essa defesa da advocacia pública, porque temos que tentar mostrar o que fazemos e por que fazemos. A nossa missão institucional, vejam, não é um discurso vazio, eu não quero convencer os senhores do que estamos fazendo, não quero fazer uma defesa das nossas tantas ineficiências, que eu conheço bem, porque estou dentro da máquina administrativa, mas eu quero só mostrar um pouco da nossa função e do nosso papel. Somos advogados de uma sociedade, advogar pelo bem público, não sou advogada de um gestor do momento. Os políticos passam, nós continuamos ali. E é preciso ter noção, muita noção desse papel, principalmente quando se fala em execução fiscal, essa perspectiva que advogamos pelo bem da sociedade, arrecadamos o tributo para que esse cumpra a sua função, que é garantir os direitos sociais. Vejam bem, direito tributário é uma atividade meio, não é o nosso fim em si. Nós arrecadamos para os direitos sociais e precisamos dessa arrecadação. E essa é uma das nossas atribuições, inclusive constitucional. A Procuradoria da Fazenda Nacional deve garantir a cobrança do crédito público. Nessa perspectiva, eu tento fazer um pouco dessa terapia coletiva aqui, de amansar os corações e buscar que os senhores vejam sobre uma outra perspectiva, principalmente os advogados privados e os contribuintes aqui presentes. Qual a perspectiva? Da legalidade da inscrição do crédito tributário como um direito do cidadão contribuinte. E não é um contribuinte, é o cidadão contribuinte, porque aí eu já mudo a premissa, diferentemente de arrecadar por arrecadar. Essa tem que ser a visão contemporânea do Estado. Estamos numa fase, século XXI, que temos que mudar esse conceito. Eu escrevi recentemente um artigo, junto com um juiz federal, professor, colega meu, que trata da administração fiscal dialógica. E essa administração fiscal dialógica, esse artigo foi publicado aqui no Rio de Janeiro, na revista da RDA, da FGV, Revista de Direito Administrativo, e ali nós falamos dessa premissa do que eu vou mostrar agora para os senhores, desse processo de mudança de estrutura no caminho de uma cobrança administrativa da execução do crédito tributário. Nessa administração dialógica, o que nós propomos ali? Muito mais o diálogo de pessoas civilizadas, de advogados públicos, privados, contribuintes, como manda o CPC, e nós vamos ver uma mudança radical da postura da Fazenda Nacional de 2015 para cá, conforme as regras do CPC, e buscar mais o diálogo, ou seja, menos... O professor Juarez Freitas tem uma expressão que eu gosto muito, menos Esparta, mais Atenas. Menos litígio e mais diálogo. Isso é possível? Claro que isso é possível.
Não vamos buscar os exemplos do que dá errado. Vejam, nós somos 2.157 procuradores no Brasil, cuidando de um estoque da dívida ativa em torno de 2,2 trilhões de reais. 2.157 procuradores. Se a gente não se estruturar e modernizar essa cobrança, isso vai ficar jogado e sem nenhuma recuperação, principalmente em relação aos grandes devedores, que são aqueles que podem pagar. Porque, saibam, o pequeno, aquele paga, porque não tem jeito, ele paga muito mais rápido. Ele precisa fazer um crediário, ele precisa comprar ou vender um carro, uma casa, ele vai pagar. Mas o processo anda. Nós temos que recuperar o crédito daquele que efetivamente deve contribuir para os cofres públicos. Mudando essa perspectiva, eu não sei isso aqui, como que é que eu passo aqui, por favor? Esse daqui eu não conheço. Obrigada. Mudando essa perspectiva, nós começamos aqui a tratar desse contexto, mudanças legislativas em prol da recuperação do crédito público, do crédito tributário. E essas mudanças vão evoluindo dentro de um processo normal de evolução da própria norma. A professora Betina deve lembrar aqui, que quando fazíamos o curso em Salamanca, em 2002, o professor Eusébio Gonçalves olhava e nos dizia tudo que ele trazia de moderno, na época, a execução fiscal administrativa, 2002. E ele dizia, vocês, na América Latina, vocês atrasam o discurso de vocês jurídico por conta de um passado ditatorial muito recente. Tudo que nós falávamos na época, não, tudo é inconstitucional. Por quê? Porque o executivo vai abusar. Do lado da fazenda, não, se melhorar para o contribuinte, ele vai fraudar. E aí ficamos naquela reação adversa, nada jurídica, por premissas equivocadas, que merecem evoluir. Estamos no século XXI. Dentro dessas premissas, vamos evoluindo para esse contexto de alteração da execução fiscal. Os senhores desembargadores já mostraram aqui, a execução fiscal é um grande entrave no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça demonstra que o grande gargalo, o problema todo, é o volume de execução fiscal. Execução fiscal é a cobrança de um crédito que não foi pago. Não devemos tornar isso mais eficiente. E, veja, quando eu falo eficiência aqui, eu falo no sentido exato da palavra, artigo 37 da Constituição Federal, princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eficiência não é atazanar a vida do contribuinte. Saibam disso. Eu não sou a figura do leão fazendário, com todas as garras aqui, daquela propaganda terrível que a própria Receita Federal usa, de uma propaganda que é completamente incompatível com o século XXI, e eles colocam de novo no ar. E eu sempre faço essa campanha, tira esse leão. E o programa de cidadania fiscal é o leãozinho. É o fim da picada. Eu não vou convencer uma criança que o leãozinho é um cara legal. Não é. Não somos o leão. Existimos para garantir o direito público. Então, nesse contexto, e temos que mudar essa perspectiva, nós vamos trazer uma cobrança eficiente de um sistema que está falido, já sabemos disso, o modelo da execução fiscal de 1980 não funciona pelo volume que ficou hoje. Na análise do direito comparado, temos que o Brasil é o único país que eu tenho conhecimento que a cobrança é exclusiva no Poder Judiciário. Todos os países vêm evoluindo para esse modelo que começa na administração. Esse modelo tem uma baixa eficiência, já constatado nos relatórios do TCU, pela OCDE, por vários estudos, o IPEA já mostrou que o modelo tem uma baixíssima eficiência e temos que buscar algo que funcione melhor. Eu recordo aqui, em 2009, se os juízes têm algum juiz presente nessa época e procurador, em 2009, discutíamos, há 10 anos atrás, os projetos de lei de execução fiscal administrativa e transação em matéria tributária. Procuradoria da Fazenda com Poder Judiciário. Era um caos, não saímos do canto, porque, quando se falava nesses dois tópicos, transação em matéria tributária, procedimento hoje, que nem precisa falar muito, nós já fazemos isso toda hora. O que é o negócio jurídico processual? O que é o parcelamento? Tudo isso são modalidades contemporâneas de transação em matéria tributária. Não é à toa que o projeto volta a ser discutido no Congresso Nacional. Evoluímos 10 anos depois, isso fica mais palatável.
Execução fiscal administrativa era um problema. Eu fiz essa defesa em 2009, inspirada lá nos estudos da Espanha, e eu não agradava ninguém, nem o contribuinte, nem o procurador, nem o juiz, era odiada por todos nessa época. O juiz também que defendia isso não agradava os seus pares e os contribuintes muito menos. E nisso passou, o projeto de lei foi arquivado e não falamos mais desse assunto. O que vemos hoje com essas medidas administrativas depois do CPC? Exatamente procedimentos de cobrança administrativa, ou seja, um modelo híbrido que começa a funcionar no país. E vejam pelo lado do contribuinte, de uma forma muito proveitosa para o contribuinte. Podemos agora começar a falar aos senhores advogados aqui presentes de uma atividade extremamente lucrativa, benéfica, que é a advocacia administrativa. Vão menos aos tribunais e mais nas procuradorias. Sei que os senhores vão ter exemplos de maltrato que não foi recebido, como eu vou ter vários exemplos também de maltrato que não fui recebida bem. Todos nós vamos ter exemplos do que deu errado. Mas temos outros que deram certo, tem outros que estão dando certo, e é isso que nós temos que tentar discutir aqui. O que eu tenho certeza, execução fiscal no modelo das 6.830 não está dando certo. Não fui eu que falei isso, está aí, Justiça em Números, de 2018, do CNJ. A maior parte dos processos de execução compostos por execuções fiscais. Vejam os gráficos, entre aspas, que eu só copiei e colei no slide. Aproximadamente 39% dos casos pendentes. Isso é uma justiça efetiva? O que nós estamos fazendo com o Poder Judiciário? Os dois desembargadores aqui, eu imagino a vida, a loucura que deve ser dar conta de tudo isso. Não dá conta. Não dá. 2.157 procuradores é uma ficção, não dá conta. Então, esses dados aí, vejam, da Justiça, gargalos da execução fiscal, esse título não é meu, é o título do relatório do CNJ, 4.1.1.1, salvo engano, se não for, é perto disso, que se denominou gargalos da execução fiscal. A execução fiscal é o maior entrave do Poder Judiciário hoje. Como ser contra os procedimentos administrativos de cobrança? O que queremos? Diminuir a litigiosidade. E isso está previsto... Ai, obrigada, preciso aqui de uma água. Isso está previsto no CPC, o novo CPC. Por que as mudanças vêm de 2015 para cá? Existe uma sequência lógica, estruturada, não é à toa, não são medidas que estão caindo do nada, em portarias que eu sei que a primeira discussão, a portaria não vale nada. Mas, vejam bem, vamos voltar para a teoria geral do direito. A portaria é a forma de regulamentar uma lei anterior. Essas portarias estão regulamentando mudanças que já foram previstas em instrumentos legais. Por isso que eu vou trazer aqui essas portarias. O novo modelo do Código de Processo Civil, o Processo Civil de 2015, que já está nos seus 3, 4 anos, já caminhando para o 4º ano, ele fala lá, obrigada, em celeridade, ele fala em transparência, ele fala em eficiência, atuação colaborativa das partes envolvidas, estimula a solução consensual, minimizar a demanda judicial. Tudo isso previsto no novo CPC. Portanto, procedimento administrativo de cobrança do crédito tributário são procedimentos compatíveis com o novo Código de Processo Civil. Começo pelo CPC, para que a gente tenha uma estrutura aqui escalonada e lógica, e não por uma portaria, que eu conheço bem esse argumento, portaria não vale nada. Portaria está errada, é verdade, mas portaria, para nós, da administração, é o meio que nós temos para nos organizarmos. Foi essa estrutura que nós fizemos. Na Procuradoria, nós vivemos, eu brinco, é complexo de Roberto Carlos, né? Tudo é ilegal, é imoral, engorda, então tudo é inconstitucional e ilegal. Calma, vejam as portarias e vejam as leis, para a gente tentar chegar num acordo. Nesses novos paradigmas da cobrança do crédito, no âmbito da PGFN, é claro que eu estou falando aqui do âmbito que eu conheço, que é o federal, e aí alguns estados e municípios atuam mais ou menos paralelo, mas eu não vou entrar na discussão que eu não conheço. Os atuais trâmites administrativos são compatíveis com o novo ideal do CPC, como acabei de explicar. Há uma recomendação do TCU nesse acórdão que eu citei, o 1320 de 2017, determinando que a União proponha medidas para o incremento da eficiência da recuperação de créditos em dívida ativa. Ou seja, éramos ineficientes.
não funcionava. Eu recordo, em 93, quando entrávamos na Procuradoria, o castigo era ir para a execução fiscal. Os mais velhos saíam. Em 93, eu era nova, eu tinha que começar pela execução. Aquilo era um inferno, era um castigo, era assim, era o limbo. Porque era só tocar processo, era só assinar a CDA, assinar, uma época que a gente assinava. E você ficava naquele castigo até o próximo concurso de procurador, que alguém ia para a execução fiscal. Não sei como é no judiciário. Talvez seja um pouco melhor, já falaram que era o prêmio, já não sei se é o prêmio ou o castigo. O fato é que não era uma coisa boa. Vejam que diferença hoje. Eu estou falando de 25 anos dentro de uma instituição que eu vejo a coisa funcionando pela primeira vez na história da Procuradoria, história essa que eu faço parte, claro. Então, vejam, estruturas novas criadas para análise dos dados. Nós sequer sabíamos a classificação dos créditos. Hoje, eu consigo saber qual é o crédito principal. Se vocês olharem, os senhores olhem na PGFN números, vão ver lá do montante da dívida, 38% de grandes devedores. Por que a gente vai focar ali? Porque é ali que vai ter a receita. E o resto a gente vai trabalhar com um tratamento diferenciado. Eu não posso colocar 2.157 procuradores trabalhando no que não vai ter mais retorno. Então, há uma estrutura organizacional infinitamente melhor do que tínhamos antes de 2015. Essas novas medidas fazem parte dessa revisão de aprimoramento, mecanismos de racionalidade, eficiência, redução de litígios, economicidade e isso, razoabilidade, como estamos vendo como exemplo o ajuizamento seletivo. Não adianta ajuizar, empurrar para o Poder Judiciário aquilo que eu já sei que não vai ter retorno. Eu já vi antes, porque nós temos esses dados antes. E por que temos esses dados antes? Porque estou no século XXI e a tecnologia me permite isso. Não é porque a Fazenda é arbitrária e tem os dados. Não, tecnologia, todos nós temos os dados hoje em dia. A gente tem que utilizar, para o bem de todos nós, essa tecnologia. Temos esses dados, e eles são transparentes. Devem ser transparentes. Se algum canto esses dados são omissos, está errado. Tem que ser transparente os dados públicos, porque assim é o que está previsto na legislação. E, nesse controle da legalidade, eu gosto dessa expressão que eu coloquei em negrito, vejam, o controle da legalidade da inscrição em dívida ativa é um direito do contribuinte e um dever do procurador. Nós temos o dever de cobrar efetivamente bem o crédito, mas é um direito do contribuinte, e assim está transcrito. Nessas medidas de aprimoramento, vamos lá, as portarias que os senhores falam tão mal. Pelo menos eu escuto, né? E o primeiro argumento, porque isso é uma portaria. Isso é uma portaria, e eu lembro, baseado, regulamentando uma lei de um histórico que eu já fiz. Começa pela Constituição, vai para o novo CPC e uma série de legislação que, aos pouquinhos, nas portarias, os senhores podem ver a regulamentação. E vejam onde começa essa reestruturação. 2015, novo CPC, 2016, nada disso foi aleatório, passo a passo, pensado, estruturado. 2016, surge o RDCC, essas siglas que começam a tramitar no meio fiscal, regime diferenciado de cobrança de crédito. Por quê? Porque organizamos o nosso estoque. Sabemos, fizemos um rate A, B, C, D, sabemos quais são os créditos que devem ser priorizados, os que não precisam ser priorizados, vai ser perder energia. Portaria 945 de 2017 cria o que chamamos de procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. Reconhecimento de responsabilidade no âmbito administrativo, sim, reconhecimento de responsabilidade no âmbito administrativo, obedecido o devido processo legal. Uma lei federal, a 9.748, de 1999, que diz que a União deve seguir todos os casos ali, as sequências, com base no devido processo legal administrativo previsto na Constituição. A Constituição fala expressamente a todos garantido o devido processo legal, judicial e administrativo, ampla defesa, contraditório. Essa é a ideia, não é cercear o direito de defesa de ninguém, ao contrário, de antecipar uma possibilidade de negociação, de saber da dívida, ainda no âmbito administrativo. Se olharmos pelo lado do contribuinte, uma possibilidade dele não ser surpreendido com uma execução
judicial, que vai ser mais caro, já aumenta 10% quando vai para o judiciário, e com muito maior dano, e enchendo o judiciário de processos que poderiam muito bem ser resolvidos no âmbito da Procuradoria. Em janeiro de 2018, tivemos a Lei 13.606, que altera a 10.522 de 2002. Essa traz, vamos ver aqui adiante, a discussão polêmica da averbação pré-executória e também altera alguns procedimentos administrativos que já mostraremos, todos eles regulamentados. Logo em fevereiro sai a portaria 33 da Procuradoria, essa sim muito importante, muito útil para os contribuintes, para os advogados. Leiam a portaria, utilizem a portaria. Não precise ir para o judiciário sempre, quando eu tenho como resolver isso administrativamente, vários procedimentos da cobrança. E, mais recentemente, a portaria 742, negócio jurídico processual, já vou concluindo, vou passar rápido, e esses slides ficam aí para os senhores depois, para conferir, e 32, a 32, que vem também trazendo novas medidas de recuperação agora de janeiro. O regime diferenciado aí está no artigo 1º, os senhores podem ver como isso é feito, não é nada escondido, é tudo público, tudo isso está no site da Procuradoria. Curiosamente, eu vejo uma mudança na gestão e no comportamento. Essa transcrição que eu trouxe da portaria 396, que fala do RDCC e como trabalhamos, ela põe bem aqui nesse site que eu coloco aqui embaixo rapidinho. Depois cliquem ali, passo a passo, para que serve isso. E isso já é uma mudança de postura. Quando é que vocês viram o governo se explicando do que vai fazer? Isso tem que ser no século XXI. Claro que eu tenho que me explicar do que eu estou fazendo. Claro que eu tenho que dar os procedimentos adequados. A portaria 945 também inclui um procedimento importante, muito usado agora, que é o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, que falamos anteriormente, com o devido processo legal. Quando definido lá, não teve a impugnação, e se foi reconhecida a responsabilidade, já vai para o âmbito da execução. Se for executado, muitas vezes nem chega à execução. É o que estamos percebendo nesse pouco tempo de utilização disso. A averbação pré-executória suspensa temporariamente. Como esse é o mais polêmico, a Procuradoria, logo numa portaria de 42 meses depois, prorrogou para outubro, e agora, por uma decisão judicial, essa medida está suspensa. E o ajuizamento das execuções, verificando os indícios de bem. Ninguém manda para o judiciário se não mais tiver uma probabilidade de arrecadação. Tudo isso previsto na portaria 33, que, passo a passo, como deve ser feito, inclusive algo extremamente útil para o contribuinte, oferta antecipada de garantia, que a garantia ainda antes da execução fiscal, e que, com isso, não vai suspender a exigibilidade, porque eu não posso suspender, senão vou ter problema da prescrição, mas emite a CND e impede todos os procedimentos restritivos do artigo 7º da própria portaria. E isso já está sendo muito usado pelo contribuinte, tudo isso numa advocacia administrativa. Já finalizando a celebração do negócio jurídico processual, tivemos uma portaria nova, essa 742, de dezembro de 2018. O negócio jurídico processual já foi previsto no novo CPC. Nós já utilizamos ano passado, em junho. Eu, inclusive, tive a felicidade de ser a procuradora que atuei no primeiro processo de negócio jurídico processual. Modificamos a data da contestação, trabalhamos com o advogado da empresa, era uma empresa de grande porte, negociamos as cláusulas do negócio jurídico processual e, posteriormente, foi homologado pelo Poder Judiciário. Ou seja, nós sentamos e conversamos, e isso está funcionando. Dezembro, com essa nova portaria, abre essa possibilidade de chamar agora o grande devedor, principalmente o grande devedor, que vai ter o maior interesse nisso, no âmbito da execução fiscal. E isso foi feito semana passada na 5ª Região, no Tribunal da 5ª Região, com um grande devedor. Ou seja, essa portaria foi usada já a primeira vez na semana passada. É só para mostrar aos senhores que isso funciona, muitas vezes, em prol do contribuinte. Como eu sei que eu não sou capaz de agradá-los, Edmundo Burke já falou aí, tributar e agradar não é dado aos homens, o que eu posso falar é que eu faço a minha parte, e saibam, não existimos para azucrinar a vida de ninguém. Tentamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Obrigada.